Boa noite, pessoal. Assalamu alaikum. Vamos começar, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tanto quem está aqui, obrigado pela presença, quanto quem está online. O pessoal que está online, aqueles que puderem ou aquelas que puderem, por favor, liguem as suas câmeras, porque daí fica mais fácil a interação para mim. Quem puder, né? Se quem não puder, não tem problema nenhum. Mas quem puder ligar a câmera facilita um pouco a vida do professor. Então tá. É, essa aqui é a segunda aula do curso de Espiritualidade Islâmica, ou de Introdução à Espiritualidade Islâmica. E eu queria começar recapitulando brevemente o que a gente falou na aula anterior. Primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem? Normal, né? Não precisa de microfone. Vocês online estão me ouvindo bem também, pessoal? Sim, né? Tá. Então veja, vamos recapitular um pouco do que a gente falou na aula anterior. O título da aula anterior foi A Ciência do Ihsan. Ihsan é uma palavra árabe que significa a excelência, a perfeição, a melhor forma de alguma coisa. E a gente começou aquela aula citando um hadith chamado Hadith de Jibril, o Hadith de Gabriel, no qual o anjo Gabriel apareceu na forma de um homem para o profeta, que a paz esteja com ele, e para os companheiros. E ele fez certas perguntas ao profeta, que a paz esteja com ele. Então ele perguntou para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, primeiro, o que que é o Islã, que significa submissão. Segundo, o que que é o Iman, que significa a fé. E terceiro, o que que é o Ihsan, que significa a excelência. A cada uma dessas perguntas, o profeta, que a paz esteja com ele, respondeu. E ao final de tudo, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele perguntou para o Sayyidina Omar, um dos seus companheiros, ele perguntou, você sabe quem era esse cara? Porque ninguém ali conhecia aquela pessoa, né? Ele perguntou, você sabe quem era essa pessoa? Daí o Sayyidina Omar falou, não, Deus e seu mensageiro sabem mais. E o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, esse era Gabriel que veio vos ensinar a vossa religião, tá? E desse hadith, os sábios concluem que a religião tem três partes principais, que são aquelas sobre as quais versaram as três perguntas. Então são Islam, Iman, Ihsan, a submissão, a fé e a excelência, a perfeição da virtude. Tá? Ficou claro para a gente na aula passada que o Islã, nesse sentido mais restrito, porque Islã também é o nome da nossa religião como um todo. Mas no sentido desse hadith, Islã é uma parte da religião, aquela que diz respeito ao quê? Aos atos do corpo, tá? Aos atos do corpo, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam ele respondeu: o Islã é você prestar testemunho de que não há Deus exceto Deus, de que Muhammad é o mensageiro de Deus, você fazer a oração, você pagar o zakat, você fazer o jejum e você fazer a peregrinação. São atos. O iman, a fé, são atos do intelecto e do coração. O intelecto, na medida em que ele vai clarear para cada pessoa os conceitos daquelas coisas nas quais ela vai ter fé, e o coração, na medida em que vai aderir ou declarar a sua crença naqueles conceitos. Tá? Então, quais são os pontos da fé mencionados no Hadith? Que creias em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, no último dia e no decreto. Quer dizer que Deus decreta tudo, tanto bem quanto mal.
ou aquilo que nos parece bom, aquilo que nos parece mal, tá? Essas são realidades invisíveis para nós, nas quais nós temos que pensar, que nós devemos clarear para nós pela razão e às quais nosso coração adere pela convicção, e é nisso que consiste a fé. A convicção do coração acerca de uma realidade invisível, imperceptível pelos sentidos e impossível de você chegar nela somente pelo intelecto, tá? Para quem chegou agora, estou recapitulando a aula passada, tá? Vou tentar ser um pouco mais breve. Por fim, o anjo perguntou sobre o Ihsan. O que é o Ihsan? E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou que tu adores a Deus como se o visses, porque se tu não o vês, ele verdadeiramente te vê. E daí a gente mostrou para vocês que se o Islã são os atos exteriores do corpo, o imã é a clareza do intelecto ou da razão e a convicção do coração, o ihsan, ele tem que se referir a algo que vai além dessa convicção do coração numa coisa invisível. E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou que ele consiste em adorar a Deus como se o visses, como se a gente o visse, tá? E o que eu expliquei para vocês é o seguinte, é que segundo o testemunho do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dos sábios que vieram depois dele, os sábios da comunidade dele, além desses olhos do corpo aqui, existe um outro olho a que o ser humano pode ter acesso, que é um olho do coração dele. Então Deus é invisível para os olhos do corpo, mas ele pode ser visto, entre aspas, pelos olhos do coração, pelo olho do coração. É uma percepção, então o ihsan se refere, né, no seu aspecto de conhecimento, ele se refere a uma percepção direta por meio de uma faculdade superior à razão da presença divina e da realidade de Deus. E a gente citou na aula passada um testemunho. Existem muitos, a gente citou um testemunho de uma pessoa, né, de desses grandes sábios da comunidade, que falava sobre a abertura desse olho do coração. E que daí a pessoa, ela como que percebe Deus? Ela percebe Deus como uma evidência equivalente à evidência dos olhos do corpo. Assim como eu aqui não preciso que ninguém me prove que eu estou aqui nessa sala, que tem as pessoas aqui na minha frente, que tem o computador na minha frente, que está me mostrando as imagens de vocês, ninguém precisa me provar isso aí, porque eu estou vendo. Assim também pelo olho do coração, a presença de Deus é evidente no mesmo grau de evidência, embora não se trate de uma percepção visual. Esse é o aspecto cognitivo do Ihsan, e ele tem também um aspecto o quê? De perfeição da adoração, porque aquela pessoa que percebe Deus dessa maneira, que está consciente da presença de Deus, que está consciente de que Deus é o autor direto e imediato de tudo o que acontece, absolutamente tudo o que acontece. Essa pessoa que tem esse tipo de conhecimento adora a Deus perfeitamente, como se o visse com esses olhos aqui. Mas na verdade ela vê com o olho do coração e sabe com certeza absoluta que Deus a vê. E a gente falou que cada uma dessas partes da religião, ela tem uma ciência que é relacionada a ela. Então, a gente falou, olha, aquela parte da religião que nesse hadith se chama o Islã, que são os atos do ser humano, as ações, ele é regido na nossa religião por uma ciência chamada fiqh, jurisprudência,
que é o que vai dizer qual é o valor legal de cada ato. Tal ato, ele é obrigatório, ele é proibido, recomendado, desrecomendado ou ele é indiferente. Essa ciência chamada fiqh, jurisprudência, ela vai nos dizer do valor de cada ato. Da mesma maneira, para o segundo degrau da religião, que é a fé, a gente vai ter uma ciência chamada, que também é chamada por diversos nomes, nós vamos chamar aqui de aqida. Aqida quer dizer a crença, aquilo a que teu coração adere, que vai colocar na forma de formulações verbais aqueles pontos da realidade invisível no qual todo aquele que professa o Islã deve crer. E essa ciência também, ela é muito ampla, ela tem vários ramos, ela tem várias escolas, ela tem vários expoentes, né, vários imãs. E a gente falou que existe também, para esse terceiro ramo da religião, uma ciência, que também foi chamada por vários nomes. Ela já foi chamada de Zuhd, que significa ascese. Foi chamada de Ihsan mesmo, que significa excelência. Ela foi chamada de Tazkiyatun Nafs, que significa purificação da alma. Ela foi chamada de Tasawwuf, que significa a pessoa se vestir de lã, numa referência, porque a lã antigamente era uma veste, a veste dos pobres. Numa referência ao fato das pessoas que se dedicam a essa ciência, elas darem pouco valor para as riquezas e para a pompa desse mundo. Ela já foi chamada também, como a gente vai ver hoje, de akhlaq, quer dizer, o bom caráter, a ciência do bom caráter, tá? E ela teve então esses vários nomes, mas ela é uma ciência também constituída com os seus imãs, quer dizer, os seus líderes, né, aqueles que a formularam, com os seus expoentes, né, com os seus livros, com os seus métodos, né? E essa aí foi, em resumo, a aula passada. E o que a gente vai falar hoje, dando continuidade a isso aí, inshallah, a gente vai pegar algumas das definições que os sábios dessa ciência deram dela. Eles dizendo o que que essa ciência é, no que ela consiste. Falando, a gente pegando as definições, a gente vai ter uma ideia mais clara, eu espero, de o que seja esse caminho da excelência no Islã, né? Para aquelas pessoas que não querem, que elas têm a aspiração de conhecer a Deus cada vez mais e cada vez melhor, e de adorar a Deus da melhor maneira, da maneira mais perfeita, da maneira excelente. O que a gente espera hoje é dar um pouquinho de ah, um gostinho e um panorama do que essa ciência envolve, tá bom? Então, eu mandei para vocês aí no chat um PDF e já tinha mandado também no grupo do WhatsApp, que tem aqui só as. Eu escrevi aqui, né, tanto no árabe transliterado, algumas, quanto em português, as definições das quais a gente vai falar. O nome da pessoa, né, que deu, do sábio que deu, e a definição, tá? Mas aqui eu não vou só repetir o que está escrito aqui, eu vou, inshallah, comentar cada uma dessas definições para a gente poder dar esse panorama de que eu falei. Então eu queria começar, primeiro só para tá dando para entender, tá claro, você não estava aqui, essa recapitulação fez algum sentido? Fez. Para vocês também, pessoal, tudo tranquilo? Tá dando para acompanhar, né? Tá bom. Então vamos lá. E só lembrando que daí no vão guardando, e se quiser, vão guardando as perguntas, eu vou dar a aula e no final, inshallah, daí a gente abre para perguntas. Pessoal aqui
do online pode, pode escrever perguntas, mas que daí eu só vou responder no final, tá? Inshallah. Então vamos lá. Então a primeira definição de que eu quero falar foi dado por um grande sábio chamado Abdul Qadir al-Jilani, tá? Abdul Qadir. Ele viveu aí mais ou menos nos séculos 11, 12 da era cristã, né? Aqui do calendário ocidental, que dá mais ou menos os séculos aí 4 e 5 da Hijra, né? Do nosso calendário, calendário islâmico. Né? Ele morreu no ano equivalente a 1165, tá? Ou 1166 do calendário ocidental. E esse sheikh chamado Abdul Qadir, ele foi uma pessoa muito grande, ele morava em Bagdá, que era o centro do império, e ele foi um sheikh e um sábio não somente da ciência da excelência, como também das outras, né? Das outras duas que a gente falou. Então ele era chamado Sheikhul Islam na época dele, quer dizer, ele dominava todas as ciências. E ele foi um grande, o principal, vamos dizer, mufti da escola Hanbali, de uma das quatro escolas de jurisprudência lá em Bagdá na época dele, né? Ele era também um grande expoente da escola de Aqida, de crença que se chama Athari, né? E ele foi um grande mestre dessa ciência da Tazkiyatun Nafs, da purificação da alma. E o que ele falou sobre ela? Como ele a definiu? Ele falou o seguinte: ela é as-sidqu ma'al haqq wa husnul khuluqi ma'al khalq. Isso significa em português a veracidade para com Deus e o bom caráter para com as criaturas. As-sidqu ma'al haqq, a veracidade para com Deus, wa husnul khuluq ma'al khalq, e o bom caráter com as criaturas. Ele definiu dessa maneira. Vamos tentar pensar um pouquinho no que a gente pode extrair disso aí. Então, o primeiro ponto que ele falou, a sidq. Sidq significa veracidade, tá? Veracidade. No seu sentido mais imediato, a sidq é falar a verdade. Falar a verdade, tá? Mas aqui, é claro que engloba isso, tá? É claro que engloba isso, mas vai além disso, porque a sidq mal haq, a veracidade para com Deus. O que será que isso pode significar? Veja, como que a gente vai definir a veracidade? Veja, a veracidade é o contrário da hipocrisia. O que que é a hipocrisia? A hipocrisia é você ser uma coisa no interior e aparentar outra coisa no exterior. A sidq é o contrário disso. É você juntar, você alinhar o teu interior com o teu exterior e o teu exterior com o teu interior. Então, a sidq ma'al haq, a veracidade para com Deus, é você estar inteiro na sua relação com Deus. Você dominar a tua crença, a tua intenção e os teus atos, alinhar eles e se colocar perante Deus como uma pessoa única, uma pessoa unificada, uma pessoa que não vai falar uma coisa e fazer outra, que não vai nos seus atos e contra aquilo que ela crê. Vejam bem, pessoal, que a sidq, porque a sidq, a veracidade é a virtude básica desse caminho e dessa ciência. Por isso que eu estou começando por ela, porque ela, se não tiver ela, não adianta ter mais nenhuma. Esse caminho é um caminho baseado nas virtudes, mas a principal é a sidq, a veracidade. Veja que o efeito dessa virtude sobre o ser humano é de unificar ele, de tornar ele uma coisa só, uma coisa integrada, integral.
uma coisa em que o interior e o exterior estão alinhados, eles não estão separados, eles não divergem um do outro. Então, a veracidade para com Deus consiste em você se colocar perante Deus exatamente do jeito que você é, em primeiro lugar, né? Não querer fingir para ele algo que, porque por incrível que pareça, se cada um de vocês olhar com muito cuidado para si mesmo, vai ver que até quando a gente se coloca diante de Deus fazendo uma oração, fazendo um pedido, uma súplica, muitas vezes a gente vai falar alguma coisa que não é exatamente o que a gente acredita, que não é exatamente o que a gente vai pedir alguma coisa que não é exatamente o que a gente quer. Então é se colocar perante Deus exatamente do jeito que você é e você fazer um esforço de integrar teu interior com o teu exterior e vice-versa. Um esforço para trazer o teu exterior e colocá-lo em harmonia com aquilo que você diz crer, tá? Então, a veracidade para com Deus. Wa husnul khuluq ma'al khalq. Quer dizer, o bom caráter para com as criaturas, né? O bom caráter para com as criaturas, ele é, na verdade, uma consequência dessa veracidade para com Deus, tá? Porque as criaturas, elas são criaturas de Deus. E, como tal, absolutamente todas elas têm uma dignidade, e têm uma perfeição, e têm uma excelência, tá? Então, o bom caráter, quer dizer, você ser bondoso, você ser generoso, você ser paciente, você ser misericordioso para com as criaturas, todas as criaturas, tá? É o reflexo da crença que você tem em que elas são criaturas de Deus e queridas por Deus, e é um reflexo também do teu seguimento das atitudes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é aquele em que você diz acreditar. Porque ele era assim. Ele se caracterizava pelo husnul khuluq, pelo caráter perfeito. Tá? Tá lá na Suratul Qalam. Innaka la'ala khuluqin azim. Você tem um caráter imenso, perfeito, magnífico. Deus falou para ele. E veja então que o Sheikh Abdul Qadir, quando nessa definição ele falou, ele colocou duas coisas, uma relação nossa para com Deus e uma relação nossa para com as criaturas. E isso aí é todo homem, pessoal. Isso é todo ser humano. No seu interior, ele tem uma relação direta com Deus e no seu exterior, uma relação direta com as criaturas. E esses dois aspectos, é a harmonia entre esses dois aspectos que vai unificar ele. Vocês têm que se lembrar que o objetivo dessa ciência é ter uma percepção do uno e do único. Al-Wahidul Ahad, Allah. Somente aquele homem que está unificado, que tem as suas potências, as suas faculdades unificadas, ele pode ter esse tipo de percepção. E quando eu falo homem aqui, pessoal, estou falando, me referindo ao ser humano em geral, tá? Não é o homem do sexo masculino, é todo mundo, tá? Então, essa definição do Sheikh Abdul Qadir, ela é bem clara nesse sentido. Primeiro, ela bota essa virtude fundamental que o ser humano tem que ter para com Deus, e ela fala desse outro aspecto fundamental que é o bom trato com as criaturas e que é um dos fundamentos dessa ciência. Essa definição do Sheikh Abdul Qadir, vocês vão reparar que ela não fala sobre o objetivo da ciência. Ela não fala sobre o objeto da ciência. Mas ela fala, vamos dizer, dos meios que a gente tem que empregar para que a gente chegue naquele objetivo que a gente já falou um pouco qual é, que é a abertura do olho e coração, a percepção direta de Deus com evidência equivalente à da visão e a perfeita adoração. O Sheikh Abdul Qadir estava falando aqui dos meios, veracidade e bom caráter, tá? Tem um outro sheikh
né, que é a segunda definição que eu separei, chamado Ahmed Zarruq, se eu não me engano, é do século, equivalente do século XVII aqui do Ocidente, tá? E ele também era um mestre de todas as ciências, tá? Não só dessa ciência do interior, mas também das ciências exteriores, da ciência da jurisprudência, dos fundamentos da jurisprudência. Ele é um dos grandes aí da história das ciências todas, tá? Ali do Ocidente Islâmico, lá do Marrocos, né? Se eu não me engano, ele foi enterrado na Líbia e quando estava em viagem. Mas o Sheikh Ahmed Zarruq, ele tem muitos textos, né? Muitos livros, não só da ciência do Ihsan, como também das outras, mas tem um livro específico da ciência do Ihsan e que ele vai falar o seguinte, olha, eu vou traduzindo aqui. Esta ciência já foi definida, descrita e explicada de quase 2.000 maneiras. Eu não pus quase aqui, eu falei de cerca de 2.000 maneiras. Mas todas elas se reduzem ao seguinte: Sidqu tawajuh ilallahi ta'ala. Sidqu tawajuh ilallahi ta'ala. O que que significa isso? Voltar-se com toda a veracidade para Deus Altíssimo. Ah, olha aí, aparece de novo a mesma palavra, sidq. Sidq tawajuh. Você se voltar de maneira perfeita e com toda a veracidade para Deus Altíssimo. Quer dizer, você voltar para Ele as tuas energias, as tuas faculdades, o teu pensamento, a tua inteligência, a tua mente, teu esforço. Você direcionar para Ele tudo o que você é. Tawaddur é uma palavra árabe que vem de uma raiz das letras Waw, Jim, Ha, que é a raiz da palavra rosto. Wajh. Wajh é rosto, tá? Então, tawaddur é você se voltar para algo, você voltar o rosto para algo, você se direcionar para algo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a oração islâmica, né? Quem é muçulmano sabe do que eu estou falando. Quem não é muçulmano, o muçulmano, na hora de rezar, ele tem que se virar, se voltar para uma direção específica. A gente está fazendo um tawaddur numa direção. Todos os muçulmanos do mundo inteiro, na hora de rezar, eles vão ficar de pé, voltados para onde? Para Kaaba, tá? Para aquele edifício lá, de forma cúbica, que está lá em Meca. Esse ato de se colocar em pé, voltado para Kaaba, é um símbolo, é uma imagem desse tawaddur que a gente tem que ter para com Allah, desse voltar-se para Allah. E é uma imagem bastante perfeita, porque veja, todos os muçulmanos, onde quer que eles estejam, todos eles se voltam para o mesmo lugar, é um lugar só. E também aquele para qual nós devemos nos voltar na nossa vida, no nosso interior, é, é um só, é o Criador, tá? Então tem uma passagem do Alcorão em que Deus diz assim uma coisa que o profeta Ibrahim, que a paz esteja com ele, diz o seguinte: Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin. Isso aí a gente traduzindo significa eu voltei o meu rosto, em verdade voltei o meu rosto para aquele que criou os céus e a terra. Em algumas escolas de jurisprudência, a pessoa antes de começar a rezar, ela fala isso, baixinho, tá? Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa. E eu fiz isso como um puro monoteísta. Wa ma ana minal mushrikin. Eu não sou daqueles que associam parceiros a Allah. Então você se voltar inteirinho para Allah
tem esse sentido de você não associar ninguém a ele, se voltar só para ele, e tem o sentido de, de voltar para ele todas as tuas faculdades, com veracidade. Agora, talvez a gente possa se perguntar, e é uma pergunta que cabe fazer. Por exemplo, na aula passada teve algumas perguntas no final em que a gente deixou claro que essa via da espiritualidade islâmica é muito diferente, por exemplo, da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã ela é basicamente monástica, ou primordialmente, ou principalmente monástica, quer dizer, a pessoa larga mesmo, tanto o homem quanto a mulher, ela vai largar a vida nesse mundo, né? Ela vai se retirar do mundo, ela vai renunciar ao casamento, ela vai renunciar aos bens, vai renunciar à família, vai renunciar às vezes até a própria vontade, né? Porque ela geralmente eles fazem três votos de castidade, pobreza e obediência para poder embarcar num caminho de espiritualidade. Já nós, muçulmanos, o profeta mesmo, sallallahu alaihi wasallam, falou, não existe monasticismo no Islã. Quer dizer, a gente não faz assim, a gente não abandona tudo. De que maneira que a gente pode, estando casado, trabalhando, ganhando a vida, enfim, imerso na vida social, de que maneira que a gente pode voltar todo o nosso ser para lá? Isso aí vai começar, tá? Isso aí só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aí vai começar com uma coisa muito simples, que é seguir a lei. Seguir a lei islâmica. Por quê? Porque, veja, tem uma diferença muito grande entre a nossa religião e o cristianismo, que é a seguinte: o cristianismo não tem uma sharia completa. Ele não foi revelado com uma sharia completa, pelo menos o que chegou a nós. Porque Jesus, que a paz esteja com ele, na verdade, como o Alcorão nos diz, ele veio trazer modificações para a Sharia de Moisés, que ele tinha autoridade para fazer. Então, a Sharia básica do cristianismo era de Moisés, mas naquela época, a maioria dos seguidores, ou que se diziam seguidores de Moisés, não aceitaram Jesus, de tal maneira que o cristianismo ele acabou se propagando entre povos que não tinham uma Sharia. Então ficou faltando essa parte, de tal maneira que, de certo modo, ficou difícil seguir a espiritualidade no meio da vida do mundo. Mas para a gente não é assim. Porque a gente tem uma lei sagrada que regula cada aspecto da vida no mundo. Ela vai regular o casamento, ela vai regular a relação entre pais e filhos, ela vai regular relações de trabalho, ela vai regular relações comerciais, ela vai regular relações políticas, relações jurídicas, de tal maneira que o simples seguimento dessa lei já faz parte desse tawaddur, desse voltar-se para lá. Eu estou falando isso porque esse aqui vai ser um ponto importante que a gente vai tratar não só mais para frente nessa aula, como também nas aulas seguintes, que esta ciência da excelência, ela não é separada das outras ciências, ela não é separada da ciência da crença e não é separada da ciência da lei. Pelo contrário, essas três coisas trabalham em perfeita harmonia. Então, esse voltar-se para lá, ele começa você se voltando para lá como? Cumprindo o obrigatório, se abstendo do proibido. Só que daí você não para aí. Você vai desenvolver a sua fé e depois você vai, se você tiver essa aspiração, você vai buscar voltar para Deus todo o teu ser. O que não vai te impedir de cumprir os teus deveres prescritos pela lei. Pelo contrário, porque é uma coisa integrada e uma coisa faz parte da outra, tá bom? Então, eu queria só deixar claro para vocês que aqui nessa aula, assim, eu não estou fazendo uma coisa muito sistemática, mas eu estou dando notas sobre diversos aspectos dessa ciência, tá?
Vocês vão anotando aí, se tiver alguma coisa que fica, que deixa dúvida, vocês podem me perguntar depois, tá? Então, de qualquer maneira, então, assim, a gente falou aqui da veracidade, de voltar-se para Deus perfeitamente, mas tudo isso, essa ciência, ela é uma ciência prática, tá? E tudo, como a gente falou, tudo começa com a prática, tá? Então, vamos ver aqui algumas definições que são ligadas ou relacionadas à prática. Olha só essa terceira aqui, ó, de um sábio chamado Abu Muhammad al-Jureiri. Ele é ali do século 2 ou 3 da Hijra, bem cedinho, tá? Ele falou o seguinte: esta ciência consiste em assumir todas as qualidades morais elevadas e abandonar todas as qualidades morais baixas. Então veja que essa definição que ele deu, que não é exatamente uma definição, mas essa descrição da ciência que ele deu, tá? Não é definição porque não tem gênero e espécie, tá? Não é uma definição perfeita. Mas essa descrição, ela já é uma coisa bem prática. No que consiste isso aqui? O que que você faz? Você vai se revestir ou assumir as qualidades morais elevadas e você vai abandonar as qualidades morais baixas, tá? Ah, qualidades morais aqui é khuluq, tá? A mesma coisa lá que foi dito lá, husnul khuluq, tá? É muito bom a gente ter em conta o seguinte, pessoal, quando a gente fala de qualidades morais nesse sentido, a gente não está falando somente de atos exteriores, tá bom? Nós estamos falando de atos exteriores e virtudes interiores, que nós estamos aqui no domínio da ciência da excelência, tá? Se fosse somente atos exteriores, a gente estaria no domínio lá da Sharia, do fiqh, mas aqui é a ciência da excelência. Então ela começa com a observância do obrigatório, do proibido e papapá, mas ela vai além disso para quê? Ela chega na pessoa assumir as virtudes. Quais virtudes? As virtudes proféticas. As virtudes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tá? E isso aqui é muitíssimo importante de ressaltar. Essa ciência aqui, ela é inteirinha baseada no Alcorão e na Suna, do começo ao fim. E quando a gente está falando aqui de imitar as virtudes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós estamos falando o quê? Dessas virtudes são conhecidas como? Pela Suna. Aquela transmissão que chegou até nós de tudo que ele fez, que ele falou, de como era a sua vida, como era o seu caráter, né? Então, quando a gente fala aqui de assumir todas as qualidades morais elevadas e abandonar todas as qualidades morais baixas, a gente está falando de uma coisa que começa na observância da Sharia, quer dizer, do obrigatório e do proibido, e chega até a observância das virtudes. E aqui, ó, logo em seguida, tem uma outra definição aqui que é muito parecida com essa. Vamos falar ela e daí a gente segue falando sobre esse assunto. Olha, ela é atribuída, tem um livro muito bom, pessoal, chamado Arisalatul Qushayriya. Depois, na aula passada, alguém me pediu bibliografia. Depois eu vou passar uma bibliografia para vocês. Quer dizer, a Risala, quer dizer, a epístola, a carta de Al-Qushayriya, de Al-Qushayri. Tá? Qushayri foi um dos mestres da ciência aqui. E o que ele fez lá pelo século IV da Híjra foi o seguinte: ele pegou e juntou num livro as histórias dos sábios que tinham vindo antes dele, as biografias deles, palavras e ditos deles, definições. Esse livro tem definições de todas as virtudes
essas virtudes que a gente tem que tá falando aqui, que devem ser adquiridas e vividas, tá? Então, nesse livro, o Alcochete atribui essa definição que eu vou falar agora para um certo Al-Qahtani, tá? Mas essa definição ela foi repetida e é repetida até hoje por muitos outros sábios dessa ciência. Ele falou o seguinte, olha, esta ciência consiste no bom caráter, husnul khuluq. Quem quer que te supere no bom caráter, supera-te também em pureza. Quer dizer, em pureza, é mais puro que você, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho o que que é essa questão da pureza, por que que ela é importante. Mas, resumindo, pessoal, o bom caráter aqui, ele é fundamental, ele é o ponto fundamental dessa ciência, tá? Sabe por que que ele é fundamental? Ah, veja bem, ele é definido como você evitar fazer o mal e procurar fazer o bem, tá? E ele é caracterizado, ele envolve todas as virtudes proféticas, tá? Como a benevolência, a compaixão, a humildade, a honestidade, a generosidade, a coragem e, acima de tudo, a paciência nas adversidades e o perdão. Inshallah, a gente vai conseguir, em algum momento desse curso, falar da relação que existe entre as virtudes. Eu não estou falando só da prática das virtudes, mas a realidade interna das virtudes da pessoa e esse conhecimento de Allah, que é o aspecto cognitivo do Ihsan. Mas resumindo, pessoal, a pessoa que se caracteriza pelas virtudes proféticas, que ela tem dentro dela essas virtudes, que ela é desse jeito, ela é uma pessoa que é o que ela deve ser. Ela é o ser humano do jeito que ele foi criado para ser. Quando Deus criou o ser humano, ele criou a gente lá naquela época, né? Na época dos nossos pais Adão e Eva, criou a gente com essa perfeição. E na medida em que a gente se aproxima e torna a se aproximar dessa perfeição, o nosso interior se torna capaz de receber esse conhecimento que eu falei, tá? Tem muitas comparações que já se fizeram a esse respeito, mas veja bem, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Paciência e perdão, tá? Quando nos acontece uma coisa ruim, ou que nos parece ruim, ou que a gente considera ruim, né? E que muitas vezes é objetivamente ruim, sei lá, a gente perde um emprego, a gente perde um filho, um ente querido, ou a gente fica doente, seja lá o que acontece. Na mesma medida em que a gente não reage àquela situação com paciência, isso cria dentro de nós uma tensão e uma agitação. Uma tensão interna e cria igualmente uma tensão entre nós e Alá, entre nós e Deus. Por quê? Porque no fim das contas, qual que é o sexto ponto da fé? Al-Qadar, o decreto. Quem que decretou para nós aquilo lá? Quem decretou? Foi o demônio? Não. Quem que decreta o bem e o mal? Allah. Na mesma medida em que a gente não reage com paciência, mas que a gente reage com revolta, com tristeza, ou seja lá com o que for, cria-se uma tensão interna e uma tensão entre nós e Allah. E é isso aí, essa tensão, que impede a gente de ter a visão de Allah.
Porque naquele momento a minha crença falhou. Ela realmente falhou. E veja, pessoal, estou falando isso aqui, estou falando isso para vocês, em primeiro lugar, para mim mesmo. Entendam bem isso aí. Eu não estou falando uma coisa fácil, tá bom? Estou falando uma coisa na qual eu, assim como creio a maioria das pessoas, na qual eu falho todos os dias. Mas é uma coisa que, se a gente quiser avançar nessa ciência, a gente tem que fazer. A gente tem que cuidar, a gente tem que desenvolver, a gente tem que cultivar, tá bom? Isso aí foi só um exemplo, tá? Porque assim, infelizmente, eu tô ficando meio para trás aqui e tem tantas coisas para falar, mas inshallah a gente vai, depois a gente pode retomar aquilo que ficar um pouquinho mais, que não ficou tão claro. Mas enfim, essas virtudes, pessoal, elas têm esse efeito de dilatar, de estender a alma, tornar ela semelhante à alma do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que foi o quê? A alma mais receptiva de todas, receptiva à verdade de Allah. Tá bom? E dessa maneira ela se torna capaz de receber a luz de Allah e ver Allah com os olhos do coração. Vamos seguir. Ah, só uma última nota sobre isso. Então, já que nós estamos falando aqui dessas virtudes proféticas, uma coisa essencial que também vai fazer parte, né, do estudo, não desse nosso estudo aqui hoje, né, mas que, inshallah, do estudo que a gente pretende dar aqui na Mana é conhecer o quê? A biografia do profeta, sallallahu alaihi wasallam, para a gente poder ver como ele se comportou nas diversas situações. Se Deus quiser, em breve ou daqui a algum tempinho, a gente vai oferecer um curso de biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que em árabe, né, é uma ciência que se chama Sira, tá? Vamos seguir, mais algumas definições. Tem aqui, Al-Muzayyin, esta ciência é a plena submissão ao real. Quando a gente fala ao real, é Al-Haq, é Deus. O real, a realidade, aquele que é como é, a verdade, tá? Essa ciência é plena submissão ao real, quer dizer, ela é levar à perfeição o quê? O Islã, tá? Porque o Islã é submissão. É eu seguir Allah. Eu segui Allah de maneira plena, de maneira perfeita, tá? Outra, Maruf al-Karhi. Maruf al-Karhi foi um grande mestre da ciência que foi inclusive mestre e professor dela para o Imam Ahmed ibn Hanbal, que foi também o imam fundador de uma das quatro escolas de jurisprudência, tá? Então, o que que o Maruf al-Karhi falou? É apegar-se às verdades profundas das coisas e perder toda a esperança de receber algo dos homens. Tá? Apegar-se às verdades profundas significa não parar na superfície das coisas. Então, eu dei um exemplo aqui agora há pouco. Quando eu fico de pé para rezar, eu posso simplesmente ficar de pé e rezar, ou eu posso aproveitar aquele momento em que eu estou voltado para a Qibla, estou voltando meu rosto para a Kaaba, para voltar também o meu interior para o Senhor da Kaaba. Apegar-se à verdade profunda das coisas é isso, você não parar na superfície das coisas, você chegar no fundo delas. Não é que você troca a superfície pelo fundo, você não abandona a superfície, mas você se aprofunda, tá? Apegar-se às verdades profundas e perder toda a esperança de receber algo dos homens. Isso é muito importante, né? Você renunciar no coração a tudo que esse mundo pode oferecer. A gente já viu que o muçulmano não necessariamente vai renunciar na prática, quer dizer, não necessariamente ele vai deixar de ter o dinheiro dele, o trabalho dele, a família dele, etc e tal. Não. Pelo contrário, na maioria das vezes ele vai ter tudo isso e vai buscar essas coisas, né? De maneira ordenada, segundo a Sharia, tá? Mas isso não pode estar no coração. O que que os mestres da ciência falam? Olha, Dunya, que é esse mundo, ela tem que estar nas tuas mãos, mas não no teu coração. Então você perder a esperança de receber qualquer coisa dos homens, né, ou das criaturas, é isso.
Não queira o que as pessoas têm, não queira. É uma coisa interior, uma renúncia interior, tá bom? Vamos seguir aqui. O próprio Al-Qushayri, né, naquele livro que eu falei, a Risalat al-Qushayriya, ele fala: essa ciência é ter as mãos vazias e o coração bom. As mãos vazias, agora ele está usando assim, as mãos como metáfora da posse, quer dizer, você não tem essa cobiça e o teu coração é bom, quer dizer, ele não é amargo, tayyib em árabe, né? Kafun farirun wa qalbun tayyib. Tayyib também significa, quer ver? É uma palavra que significa uma fruta madura. Então é um coração que não é amargo, coração que é doce. Tua mão está vazia e teu coração está doce. Pode ver que essa definição também ela está falando assim, um pouco do meio, né? Dos meios, dos métodos. Está falando das mãos vazias, isso é um método. Você não se apegar. Mas falando um pouquinho do fruto, esse coração doce. Isso é um fruto dessa ciência, tá? No mesmo sentido, um outro imã chamado Samnun al-Muhib, tá? Que também foi um desses mestres da ciência que viveram lá em Bagdá no século 3, 4 da Híjra, século 3 da Híjra, né? Numa época recuada, né? O que que ele falou? Esta ciência não possuir nada e não ser possuído por nada. Olha só, pessoal. Você não é dono de nada e nem nada é dono de você. Uma uma das coisas que a gente aprende e vê quando a gente, na nossa própria vida e na vida de outras pessoas, é que na mesma medida em que nós vamos possuindo mais e mais coisas, as coisas também vão nos possuindo. Então, em geral, você, às vezes, isso aí é uma experiência comum, né? Às vezes você vai falar com uma pessoa que é muito rica, mas você vai ver que ela, assim, a quantidade de trabalho, de cuidados que ela tem que ter com aquela riqueza dela é uma coisa que a consome de maneira bastante intensa, de tal maneira que você não sabe se ela é dona das coisas ou as coisas são donas dela, mas isso não é só para os muito ricos, isso é para todo mundo. Então, assim, você não possuir nada e não ser possuído por nada é uma imagem, tá, pessoal, de você ser uma pessoa livre, uma pessoa cujo corpo, cujos sentidos, cuja mente, cujo intelecto, cujo coração é livre, são livres para conhecer Alá. Porque para que o coração possa ter aquela visão de Alá que a gente mencionou, ele tem que estar livre, ele não pode estar amarrado nas coisas do mundo, ele tem que estar livre das coisas do mundo, ele tem que estar livre das imagens do mundo, do apego a essas imagens. É só o coração livre, liberto, incólume, íntegro, que é capaz daquela visão, daquele tipo de visão, tá? Então, quando ele está falando disso, falando aqui não possuir nada e não ser possuído por nada, ele está dando uma indicação nesse sentido. E daí, então, a gente vai passar agora para uma definição que foi dada por um mestre bem mais recente aí, do equivalente aí do século XVIII, lá do Egito, o Imam Ahmed ad-Dardir, tá? E ele deu uma definição mesmo, assim, mais parecida com uma definição, assim, com gênero e espécie, e que define a ciência pelo seu objeto, tá? Então ele falou, vou falar em árabe e traduzir para vocês. Ilmun yu'rafu bihi salamatu sadri wal hawas. O que que significa isso aqui? Olha que bonito. É uma ciência pela qual se conhece
a integridade ou incolumidade, salama. Eu vou explicar isso aqui. Se conhece a integridade do coração e dos sentidos. Quer dizer, essa ciência aqui, pessoal, olha só, a gente estava falando, é a ciência do Ihsan, da excelência, né? É a ciência da visão de Allah com os olhos do coração e da perfeita adoração que decorre dessa visão. Mas o Imam Dardir está falando o seguinte: olha, para você ter essa visão, você tem que ter isso aqui. Salamatu Sadr, um coração íntegro, um coração salim. O que significa? Ele não está alterado, ele não está adulterado, ele não está machucado, deformado. Ele está íntegro, está perfeito no seu estado original, não foi, ele está intocado. Então essa aqui é a ciência pela qual se conhece esse coração intocado. E não só o coração, mas também al-hawas. Al-hawas quer dizer os sentidos. Quando ele está falando de sentidos aqui, ele está falando de sentidos exteriores e interiores, tá? A gente tem cinco sentidos exteriores: a visão, a audição, o olfato, tato, paladar. Tudo isso tem que estar salim, tem que estar incólume, tem que estar não adulterado, tem que estar íntegro. Nossa visão não pode estar maculada pela visão de coisas ruins. Nossa audição não pode estar maculada pela audição de palavras ruins. Quer aquelas que a gente mesmo fala, quer aquelas que a gente ouve dos outros. E assim todos os outros sentidos. E também os sentidos interiores. A memória, a imaginação, o pensamento. É a ciência, então, segundo o Imam Dardir, que foi um grande, olha, e o Imam Dardir foi outro. Ele foi um grande mestre dessa ciência e das ciências exteriores também, do fiqh, da aqida e de várias outras. E foi um grande wali de Alá também, um grande santo, que fez vários milagres. E mais para frente a gente vai contar também histórias desse tipo para vocês, inshallah. E o que que ele falou? Então, essa ciência pela qual se conhece a incolumidade do coração e dos sentidos. Se conhece, quer dizer, a ciência pela qual se efetiva, se obtém, tá? Veja, eu até botei aqui um trechinho de um poema que foi escrito por um outro grande mestre da ciência chamado Abu Madian. Abu Madian, ele foi aluno do Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, que foi aquele primeiro, né? Ele fez um poema falando sobre as pessoas, né, que se dedicam a essa ciência, e poema esse que foi comentado por um outro mestre da ciência chamado Ibn Arabi. E daí, nesse poema comentado, tem uma parte que ele está falando dos adeptos dessa ciência, que ele falou o seguinte, ó: قوم رضوا بيسير في ملابسهم والقوت لا تخطر الدنيا بهاجسهم صدورهم خاليات من وساوسهم فاصحبهم وتأدب في مجالسهم. Isso aqui continua, mas vamos ler aqui em português, fiz uma traduçãozinha. É um povo que se contenta com pouco em matéria de vestes e alimento. Este mundo sequer ocorre aos seus pensamentos. Seu peito está vazio de toda insinuação demoníaca. Com toda a educação, pois, senta em sua companhia. Então, olha só o que eles falam das pessoas que chegaram nesse grau da salama sabr. Olha aqui, ó.
Eles se contentam com pouco em matéria de vestes e alimento. Por quê? Porque não é mais nisso que eles estão pensando, pessoal. Entende? Se eles tiverem que vestir, se vestir bem, eles vão se vestir bem. Se eles tiverem que comer bem, eles vão comer bem, mas não é isso que eles, não é esse o objetivo deles, tá? La tarturu dunya bihadisihim, quer dizer, esse mundo sequer passa pelo pensamento deles. Eles não dedicam um pensamento a esse mundo aqui. Ele não ocorre a eles. Isso aí é uma mente limpa. Eles não vão se voltar para as coisas desse mundo na mente. Quando aparece uma coisa para eles fazerem, eles vão lá e fazem, está na frente deles. E como eles vão fazer? De acordo com a lei, com o que a lei manda. Obrigatório, proibido, é isso que eles vão seguir. Mas eles não estão pensando naquilo. Seu peito está vazio de toda insinuação demoníaca. Por que que está vazio da insinuação demoníaca? É wes-wes em árabe, tá? Quer dizer, o sopro do Shaitan no peito, do Satanás. Porque não tem mais nada desse mundo que eles querem. Eles não têm mais ambição de fama, de dinheiro, de poder, das paixões do corpo, tá? E o que significa isso, pessoal? Isso significa que o coração deles está pronto para receber esse conhecimento, tá? Então, assim, essa ciência aqui, Tazkiyatun Nafs, ela vai tratar dos métodos, tá? Pelos quais se pode chegar nesse estado de preparação e de predisposição para receber aquele tipo de visão de Deus, de Allah, com o olho do coração, que a gente falou, tá? Isso aí, para a maioria de nós, para a maioria das pessoas em geral, é um longo caminho, mas existe um método. E existem coisas que podem ser feitas para facilitar, tá? Para nos ajudar a recuperar essa integridade, essa incolumidade do coração, da mente e dos membros, do corpo, tá? No último verso do poema, o que que ele fala aqui? Ele fala: com toda educação, pois sentem sua companhia. Então, a companhia de pessoas experimentadas nessa ciência é um dos métodos mais recomendados para se adquirir ela. Existem outros, né? E, Inshallah, a gente ah, vai falar sobre isso, né? Sobre a prática dessa ciência, a gente vai falar um pouco mais disso nas próximas aulas. Mas agora eu queria terminar, né, com uma última definição que já fala um pouquinho sobre a pessoa que já recebeu algo, que já recebeu algo dessa visão, já recebeu algo dessa percepção direta, dessa evidência da presença de Allah e das suas qualidades, dos seus atributos, né? Então, Abu Amr ad-Dimashqi, ele falou o seguinte: ignorar todas as imperfeições, olhando para aquilo que as transcende. Olha só. A pessoa que recebeu aquela visão, ela é capaz de viver nesse mundo sem olhar as imperfeições das criaturas. Ao contrário da gente, porque a gente sempre vai olhar as imperfeições das criaturas e a gente vai enxergar como imperfeição das criaturas aquilo que nos afeta. Mas essas pessoas não são assim. Por quê? Porque elas estão vendo aquilo que transcende as criaturas. Nas criaturas, eles estão vendo um ato do Criador, um ato criador que se renova constantemente e que traz cada coisa, todas as coisas à existência, a cada momento de novo. É isso que eles estão vendo. E quando eles veem as coisas dessa maneira, eles não veem as imperfeições das criaturas, não veem as imperfeições de nada.
Eles veem a perfeição do Criador, tá? Ele vai ver o quê? O amor do Criador, a potência do Criador, a sua sabedoria, tá? Ele é capaz, assim, de ignorar as imperfeições da criação e tratar cada coisa, cada momento, cada circunstância de acordo com as exigências, não só da lei revelada, da Sharia, mas também do amor e da sabedoria que Deus lhe comunica, que lhe comunicou pelo conhecimento da biografia e das virtudes do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que agora ele recebe diretamente por meio dessa visão, contemplando a sabedoria e o amor divinos. E ele é capaz também de tratar as criaturas da mesma maneira, tá? Inshallah. Então, na próxima aula, inshallah, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre os métodos dessa ciência, os graus dessa ciência. Eu tinha feito lá um currículozinho, mas não necessariamente eu vou seguir ele naquela ordem, mas daí eu vou avisando para vocês no grupo do que vai tratar a aula seguinte, tá? Eu espero que tenha ficado claro, demorei um pouquinho mais do que eu gostaria, tá? Eu espero que esse PDF que está com vocês ajude vocês a recapitular, né? E eu sei que foi muita informação, tá? Mas inshallah também a aula vai ficar gravada, daqui a pouco a gente vai disponibilizar e vocês podem, se for o caso, se tiver interesse, né? ah, Olhar de novo e pegar de novo alguma coisa, mas agora eu vou ver se vocês têm perguntas, tá? Vou ver primeiro aqui no presencial, depois eu venho para online, tá, pessoal? Alguém tem pergunta aqui? Seu Roberto, seu Daniel? Não? Tudo bem? Pessoal, vocês têm perguntas? Deixa eu ver aqui, alguém já escreveu. A Bruna, eu só quero voltar a acreditar nele, porque perdi a fé e Deus sabe o que me levou a isso. Então, Bruna, isso é um assunto importantíssimo. E se você quiser, a gente está à disposição para conversar sobre isso, tá bom? Tem lá nos grupos lá da Amana, do WhatsApp, tem lá o meu contato, tem o contato da minha esposa Nathalie, e você pode entrar em contato ou comigo ou com ela, como você quiser, para poder conversar sobre isso, porque isso aí é uma coisa que acontece. Acontece com você, acontece com outras pessoas, mas não é uma coisa que não tem remédio, tá? Sempre dá para voltar para acreditar em Deus, né? Enquanto a gente está vivo, isso aí pode acontecer, a gente pode fazer isso. Então, eu digo para você, entre em contato, você pode entrar em contato com a minha esposa Nathalie e conversar com ela, e se for o caso, a gente conversa depois também. Simone falou Qibla. Você queria saber o que que é Qibla, Simone? É isso? Pode falar se for o caso aí no microfone, viu? Se ficar mais fácil. Ah, tá. Não, é que eu falei a Quibla na hora que o senhor falou de todos se virarem para uma mesma direção, então eu lembrei da Quibla, por isso que eu escrevi. Exatamente isso. O tawadur, quer dizer, você se voltar, ele se expressa na oração por meio da Qibla. É exatamente isso, né? E é isso, exatamente. É por isso que muitas pessoas se concentram tanto na oração que praticamente nada tira a sua atenção. É exatamente isso. Quer dizer, porque elas estão indo além do ato físico. Elas estão aproveitando aquele ato físico para se voltar para quê? Para aquele que é o verdadeiro objeto da tua oração, aquele para quem você realmente se volta quando está rezando. E é verdade, isso aí existem histórias até dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tinha um companheiro que agora eu não me lembro quem é, talvez o Cid Mohammed possa me ajudar, mas ele levou uma flechada e na hora de tirarem a flecha do corpo dele, ele começou a rezar. Por quê? Porque na oração ele se concentrava tanto que ele nem sentiu a dor. Você lembra dessa história, Cid Mohammed? Isso eu li num livro
do Tabligh, muitos anos atrás. Depois a gente vê quem era. Mas enfim, é isso aí, né? O pessoal se concentra porque está voltado para lá e porque aquele pessoal, né, os Sahaba, eles tinham esse grau, né, pessoal? Tomara em breve tenhamos nosso banco de aulas. Sim, já tem aulas gravadas, né? Já foram os links estão sendo disponibilizados no grupo e a gente vai logo pôr no site, né? Gabriel, assalamu alaikum, boa noite. Qual a escola de jurisprudência que a maioria dos sufis seguem? Isso aí varia muito, não tem uma que seja preferencial. Isso aí varia de acordo com a região onde as pessoas estão, né? Como eu falei, o Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, que foi um dos maiores de todos e que foi o que deu a primeira definição que a gente escreveu lá, era Hanbali. Ele era o Sheikhul Islam da escola Hanbali lá em Bagdá. Então isso aí vai depender muito mais assim de onde o cara nasceu, de onde ele mora, né? É possível sim mandar o PDF. Deixa eu mandar aqui o PDF, pessoal, porque para quem não chegou a pegar, tá? Vou mandar de novo aqui. Já tem um próximo livro para venda na editora Bismillah? Ainda não, mas inshallah ele vai começar a ser traduzido muito em breve. Rever para anotar, muito obrigada. O mesmo acontece quando nos desviamos do caminho. Essa aqui eu não entendi. A Eve Valentim, ter tendência a ser cético pode atrapalhar o caminho pela fé? Como lidar com isso? Veja, Eve, eu não sei se é assim que se pronuncia o seu nome, né? Eu acho que talvez seja. Cada pessoa é de um jeito e Deus se revelou para todos e a religião é para todos. Mas cada pessoa daí ela vai ter que lidar com o seu próprio jeito de ser. Então, assim, as pessoas que têm tendência a ser céticas, o que que elas têm que fazer? Elas têm que buscar argumentos racionais, provas racionais, né? Tem pessoas que elas vão se convencer facilmente vendo uma coisa, ou, por exemplo, tem várias pessoas assim que não. Eu olhei a perfeição das criaturas e eu vi que Deus existe, ou sei lá. Mas tem pessoas que, para quem não é assim, e uma pessoa não é melhor do que a outra nesse aspecto, porque isso é o quê? Isso é o jeito da pessoa. Cada um tem seu jeito. Então, a pessoa cética, ela vai ter que procurar argumentos racionais para crer, tá? E a nossa religião, graças a Deus, ela está assim, repleta desses argumentos, né? Tem muitos argumentos racionais. Por quê? Porque a gente pegou todos aqueles argumentos dos filósofos, a gente refinou eles, aperfeiçoou eles, né? A gente trouxe argumentos novos. Isso aí é uma coisa também que, inshallah, vai ser dado aqui, aqui mesmo na Amana, né? Cursos, né, sobre a Aqida que vão chegar nesses argumentos racionais. Tá bom? Então, em princípio, é o que te recomendaria, você buscar argumentos racionais para crer. Se você é uma pessoa de tendência cética. É totalmente possível crer também assim. Outra coisa que é muito boa também, se a pessoa tem a condições, de maneira geral, né? Isso aqui é um conselho geral, tá, pessoal? Se você quer uma determinada coisa, por exemplo, você quer ter mais fé, procure a companhia de pessoas de fé, que tem uma fé forte, uma fé que você admira, tá? Não é quem diz que tem fé, mas uma fé que você admira. Procura a companhia dessas pessoas. Nem sempre é fácil achar, mas a companhia é um santo remédio, tá, pessoal? Você quer ser mais generoso? Quer desenvolver a virtude da generosidade? Procura a companhia de pessoas generosas. Vai vendo como elas fazem, vai fazendo o mesmo que elas. E para ter fé é a mesma coisa. Procura a companhia de pessoas de fé, vê como elas creem, tá? Um dos nossos objetivos aqui na Amana é poder, não é que a gente seja pessoas de fé, não é isso que eu estou falando, mas assim, mas a gente poder proporcionar um ambiente para que essa companhia possa acontecer. Para que pessoas de fé venham aqui e para que aquelas pessoas que querem estar perto das pessoas de fé venham aqui também, tá? E assim para todas as virtudes, tá?
Então tá. Samantha, obrigado, professor, muito obrigada. Falou, Thomas, salam aleikum. Natalino, o exemplo inspira e arrasta, exatamente. Isso aí, ó, diga-me com quem andas, te direi quem és. Isso aí é uma coisa muito importante e a gente pode escolher com quem a gente anda. E uma coisa muito importante é o seguinte: como é que eram chamados os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam? Eram chamados de companheiros. A dignidade deles, o grau deles veio do quê? Da companhia, surba. Por isso eles foram chamados sahaba, tá? Então a companhia na nossa religião é muito importante. Para receber a religião, para entender a religião, não basta ler livro, tá? O ideal para quem quer se desenvolver é buscar a companhia de pessoas de religião, tá? E nessa companhia, aí vai ter o aprendizado, vai ter a convivência, vai ter a troca de virtudes, tá? E de verdade, aqui esse espaço aqui da Mana, ele pretende ser isso aqui, tá? Então, para quem está em São Paulo, é uma coisa acessível. Para quem não está, Inshallah, a gente vai fazer como a gente já fez algumas vezes, mas vamos fazer algumas vezes por ano, encontros aqui, em que todos serão bem-vindos, tá? E que aí, durante alguns dias, a gente vai poder ter essa troca de companhia, tá? Foi assim, a Mariam falando, foi assim que retomei minha fé, vendo a fé de outra pessoa. Olha aí que legal, né? Mashallah. É exatamente isso, tá? Acreditem nisso, pessoal. Isso aqui não é uma invenção, isso é uma coisa assim que vem lá da época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e é testado e comprovado pela experiência. Procurem as pessoas, se aproximem das pessoas que têm aquilo que vocês querem adquirir. Seja fé, seja generosidade, seja bondade, seja paciência, seja lá o que for. Professor, a assistência espiritual se estende também aos não muçulmanos? Essa que o senhor citou para a irmã, sem dúvida, tá? Se estende sim, tá? A gente está à sua disposição. Pode procurar a gente diretamente pelo WhatsApp. E lá no nosso site tem também uma. Tem lá numa página de contato, tem lá para agendar uma ligação telefônica também. Pode ir por lá, como quiser, tá? Como for mais fácil. Mas se estende sim, muçulmanos, não muçulmanos. Aqui, não, eu já falei, a gente aqui é não sectário em absolutamente tudo. Boa noite, preciso sair, que Deus aceite suas palavras. Eu agradeço, pessoal, a presença de vocês, assim como agradeço o pessoal presente aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode terminar? Eu só queria fazer uma observação, se o senhor permitir. Pode falar. É, onde eu trabalho, né? Então, agora, essa época que se aproxima do Natal, as pessoas perguntam, têm dúvidas, e aí me perguntaram assim: ah, mas eu não sou muçulmana, né? Mas eu sigo já há muitos anos o Islã, e aí me perguntaram: ah, vocês acreditam em Jesus? Vocês acreditam em Deus? Sim, esse é um requisito básico, né? É o principal pilar. Vocês acreditam em Jesus? Aí eu falei assim: acreditamos, mas não da maneira como os cristãos acreditam. Nós acreditamos em todos os profetas, desde o profeta Adão. Nossa, mas Adão? Como assim? Mas ele era humano como a gente, ele era pecador. Falei, não, mas então por isso mesmo, porque todos nós somos iguais, estamos abaixo de Deus. Ah, não, Adão não pode ser um profeta. Então eu falei assim, é um pouco complicado a gente querer assim explicar de alguma maneira, né? Porque, claro, a gente vive num país cristão. Eu sou de origem de família cristã, mas, né, não que você quer impor aquilo, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de aceitar assim, de entender um pouco. Elas têm dificuldade, porque a gente, como muçulmano, a gente adquire também uma linguagem que não é a linguagem da maioria das pessoas. Então, eu já reparei, é muito claro, inclusive, que profeta para nós significa uma coisa e para os cristãos essa palavra tem um significado bastante diferente, né? De tal maneira que a gente precisa mesmo aprender a falar com as pessoas de uma maneira que elas entendam. E não necessariamente isso é fácil, né? Que nem você falou.
Ah, não, Adão era um profeta. Não, mas ele era humano que nem nós. Não, claro que ele era humano. Os profetas são humanos, certo? Mas assim, né? O que a gente tem que dar tem que explicar, né? Profeta é o quê? Aquele ser humano que por meio do qual Deus se comunica com a humanidade, né? E isso aí, assim, não tem jeito. É caso a caso, com muita paciência, tá? Mas, enfim, a gente pode conversar sobre isso, se for o caso, tá? De assim, como falar, né? Eu não sei também, varia muito de pessoa para pessoa. Mas essa questão da profecia é muito delicada, porque o termo para a gente tem um valor imenso, né? Porque afinal a gente recebeu a religião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas para os cristãos eles vão falar assim, não, esse cara é só um profeta, entendeu? Tipo, não é grande coisa. Para nós, não, né? O profeta é um ser humano assim, não tem nada acima dele em matéria de ser humano. Tá bom? Mas é isso. É difícil explicar, mas a gente tem que procurar um jeito, né? O que que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou? Fala com as pessoas segundo o seu nível de entendimento. É isso que a gente tem que procurar fazer. Dá para elas a coisa de um jeito que, ah, que elas consigam compreender, ainda que seja um pouquinho, tá? Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso hoje nessa aula. Inshallah. Tá bom? Vamos terminar então. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muito obrigado, pessoal. Logo a gente disponibiliza a gravação, o link da gravação no grupo. Semana que vem, inshallah, mais uma aula, mesmo horário, tá? Vamos falar um pouco sobre os métodos e os graus da espiritualidade islâmica. Muito obrigado pela presença, pela confiança. Assalamu alaikum wa rahmatullah.